Versículo 2, nós iremos nos ater esta noite pela graça de Deus. Romanos, capítulo 12, nós vamos nos ater do versículo 1 ao versículo 2. O reverendo Ricardo expôs na semana passada o versículo 33 até o versículo 36, que falou dessa doxologia, desse louvor de Deus, desse louvor de Paulo a Deus. E o reverendo destacou que esse louvor, ele não está necessariamente conectado apenas ao capítulo 11, mas possivelmente a toda essa primeira parte da epístola. E agora, a partir do capítulo 12, nós iremos para uma segunda parte da epístola aos Romanos. A epístola aos Romanos pode ser subdividida em várias seções, mas as duas principais é do capítulo 1 ao capítulo 11, uma questão muito mais doutrinária, e do capítulo 12 até o capítulo 16, agora assuntos práticos. Se o apóstolo Paulo falou sobre a doutrina cristã, se o apóstolo Paulo falou sobre as doutrinas da graça, falou que a salvação é graça, agora ele vai falar como que os salvos devem viver. Como essas pessoas que foram redimidas pelo sangue do Cordeiro vão viver essa vida. E a partir do capítulo 12, ele já começa a trabalhar esse assunto. Portanto, nós precisamos entender que a prática cristã jamais deve vir desassociada da doutrina cristã. Nós não podemos cair de paraquedas no capítulo 12 em diante e esquecer o capítulo 1 e o capítulo 11. Porque uma vida cristã, ou melhor, uma pregação que fala faça isso, não faça aquilo, sem estar baseado na doutrina, sem estar baseado na palavra de Deus, é legalismo. A vida cristã é uma vida que nós fazemos ou não fazemos determinadas coisas porque assim diz o Senhor, ou porque assim fez o Senhor. O apóstolo Paulo, agora a partir do capítulo 12, ele vai falar sobre vida cristã. Nessa noite nós vamos nos ater a nós como sacrifícios vivos a Deus. Todos nós, os crentes, somos sacrifícios vivos. Vamos ler a Epístola Sagrada do versículo 1 ao versículo 2 de Romanos, capítulo 12. Diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até aqui, meus irmãos. O capítulo 12, versículo 1, começa com rogo-vos. Rogo-vos. Essa palavra aqui do grego está relacionada a uma súplica, mas não apenas a uma súplica. Porque quando nós lemos aqui, é visível que tem uma súplica aqui. O apóstolo Paulo, ele está suplicando algo. Mas a palavra, os comentaristas vão dizer, dessa súplica que o apóstolo Paulo utiliza, é uma súplica de quem tem autoridade. Então, quem está falando aqui para apresentar o corpo como sacrifício vivo a Deus, não é alguém sem autoridade. O que nós vamos ver nessa noite não é uma sugestão para a vida cristã. O que nós vamos ver nessa noite é uma ordenação. É uma ordenança. O apóstolo Paulo, ainda que suplique, é uma súplica de quem tem autoridade para chamar a igreja a isso. Ele poderia apenas seguir diretamente falando. Portanto, porque esse pois aqui é um pois conclusivo. Poderia ser, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, mas o apóstolo Paulo, com toda a sua doçura, com toda a sua ternura, ele quer colocar que o que ele vai dizer agora vem de um pedido suplicante. É de alguém que ama aqueles cristãos. É de alguém que quer o bem daqueles cristãos. É de alguém que quer, mais do que isso, a glória de Deus. O Evangelho vivendo de maneira pura nessa terra. E ele diz: rogo-vos, pois, irmãos. Esse pois é uma conclusão, e não é uma conclusão apenas a perícope que o reverendo Ricardo expôs.
tampouco é uma conclusão apenas do capítulo 11. Como nós estamos trocando de sessão, como a primeira sessão foi doutrinária e a segunda sessão é prática, esse, portanto, tudo indica que olha, meus irmãos, agora que vocês entenderam o que é o Evangelho, agora que vocês entenderam que vocês foram salvos pela graça, agora que vocês entenderam que quando Deus olhou dos altos dos céus para essa terra, Ele não viu um justo sequer, Ele não viu ninguém que fazia o bem, agora que vocês entenderam que vocês foram salvos por Deus, por causa de sua misericórdia, porque não havia nada de amável em nós, ainda assim Ele nos amou. Agora que vocês entenderam que vocês estão sendo justos diante de Deus, não mediante méritos. Agora que vocês entenderam que a fé cristã não é baseada em obras. Agora que vocês entenderam que vocês vivem por graça, e se vocês são justos, se vocês são crentes, é mediante a fé, é porque alguém, a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, na plenitude dos tempos, pisou nessa terra e encarnou, sofreu a nossa morte e ressuscitou para a nossa vida. Agora que vocês entenderam isso, agora que isso ficou claro, de que a providência divina está guiando todo o curso da história, e inclusive a vida dos irmãos, e que nada sai de fora dos propósitos de Deus, agora que vocês entenderam tudo que eu estou falando, tudo que o Espírito Santo tem a dizer à sua igreja, agora, pois, irmãos, eu vou dar exortações práticas. Agora que vocês entenderam o Evangelho, ou melhor, agora que vocês foram relembrados do Evangelho, ele não chegou já com o versículo 1º e 2º no começo da epístola. Ele explicou o Evangelho. Ele explicou. E agora ele vai dizer a ética. Muitas pessoas hoje gostam da primeira página das doutrinas da graça. Elas gostam da doutrina da graça apenas para se dizer calvinista e diferente dos evangélicos demais. Elas gostam de ser diferentes. Mas quando nós entendemos que a doutrina da graça está relacionada à piedade, e isso nós entendemos numa vida cristã, dentro do povo de Deus, participando do povo de Deus e não apenas vendo vídeo do YouTube, quando nós chegamos à segunda sessão da Epístola aos Romanos, é onde muitos que se dizem reformados param. Para eles, o assunto da predestinação é suficiente. Piedade cristã, para quê? Porque se a gente para, é bem verdade que se a gente para de expor no capítulo 11, a gente pode correr o risco de ter uma fé muito etérea, uma fé muito abstrata. Uma fé de que, afinal de contas, eu sou salvo pela graça, para que eu vou fazer determinadas coisas? Se eu sou salvo pela graça, por que eu tenho que ser operoso na minha vida? Se já não há condenação para quem está em Cristo Jesus, por quê? Por que eu preciso amar o meu irmão? Por que eu preciso ter um olhar atento aos necessitados? Por que eu preciso negar a mim mesmo? Afinal de contas, uma vez salvo, sempre salvo. Mas o apóstolo Paulo, ele não pinta só uma parte do retrato, ele pinta tudo. Ele já delineou a doutrina. E agora ele vai falar a doutrina na prática. A gente precisa entender isso. Como nós devemos viver nessa terra. O Senhor não nos tirou dessa terra. Nós somos salvos. Não podemos amanhã estar mais salvos do que estamos hoje. Mas podemos trabalhar mais amanhã do que trabalhamos hoje.
para o reino de Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, lembrando da fraternidade, pelas misericórdias de Deus. Quando o apóstolo Paulo coloca pelas misericórdias de Deus, é interessante porque é muito comum no cristianismo pervertido uma ordenança prática ser voltada com um fundo de ameaça. Quando nós vemos muitas igrejas por aí operosas, visivelmente, você fala: nossa, essa igreja ela é tão operosa. Mas muitas das vezes a operosidade dessa igreja, ela está baseada numa doutrina falsa. Ela está baseada de que, olha, se você não fizer, você vai para o inferno. As seitas fazem isso. Por que nós vemos todos os dias pessoas com roupas pesadas, alguns terno e gravata, num sol de 40 graus, entregando panfleto de seita? Porque se eles não fizerem, talvez eles não fazem parte dos 144 mil. Se eles não fizerem, eles não vão ganhar um galardão. Então eles fazem por medo. Eles fazem porque, olha, eu quero salvação, eu quero vida eterna. Eu quero uma vida melhor. Eu não quero morrer e ir para o inferno. Eu quero algo superior. Mas não é isso que motiva o cristão. O apóstolo Paulo aqui, é claro que no começo da caminhada cristã, a palavra de Deus toda hora nos orienta sobre cuidado como nós caminhamos. Tem uma ameaça sobre nós, de que se nós nos rebelarmos contra o Evangelho, se nós nos rebelarmos contra o Filho, o que nós padeceremos? Punição eterna. Mas a operosidade na fé cristã não está ligada de se eu não faço, é porque eu vou para o inferno. Já é outra história. O cristão, ele não vive uma vida em piedade, uma vida que labuta pelo progresso do reino de Deus, que é uma das petições da oração do Pai Nosso, não é por medo, mas porque ele entendeu que é o que o apóstolo Paulo aqui está rogando, a misericórdia de Deus. Qual é a motivação do cristão a anunciar o Evangelho? Ser caridoso com o necessitado, com o verdadeiro necessitado. Qual é a motivação do apóstolo Paulo de percorrer todo o Império Romano? É porque o apóstolo Paulo tinha medo, se ele não percorresse o Império Romano, ele iria para o inferno. É isso? Tem alguma parte da epístola, de alguma das epístolas, que ele fala: meus irmãos, eu percorro o Império Romano, porque se eu não percorrer o Império Romano, pregando o Evangelho, vocês sabem, eu vou para o inferno. Não tem isso na Bíblia. Porque o apóstolo Paulo era motivado a fazer o que ele fazia? Porque os apóstolos de Cristo deixaram família? Porque os apóstolos de Cristo deixaram Jerusalém? É o que a tradição diz, depois de 60, 70 depois de Cristo. Os apóstolos, cada um morreu em um canto do Império Romano. É porque eles tinham medo de ir para o inferno, ou porque eles entenderam o Evangelho, e eles entenderam a tal ponto o Evangelho, que eles entenderam que a vida deles era para aquilo. E a motivação deles era a misericórdia de Deus. Poxa, Deus foi misericordioso para comigo, e eu sei que esse Deus que foi misericordioso para comigo, Ele tem vasos de honra, o qual Ele exercerá misericórdia. Então eu vou, e eu anuncio. Não é por medo de ir para o inferno. É porque eu confio que Deus é misericordioso, e porque Deus foi misericordioso para comigo. E eu, com louvor de gratidão a esse Deus, sabendo disso, e sabendo que Ele exercerá a sua misericórdia para com outros, eu quero ser um instrumento na mão dEle. E eu, não por medo do inferno, mas voluntariamente, com um coração de ações de graça, eu vou para uma vida em prol do progresso do Evangelho. Mas de onde nós estamos tirando isso?
Como que apenas pelo termo, pelas misericórdias de Deus, nós podemos chegar a essa conclusão? Porque o apóstolo Paulo vai dizer que apresenteis o vosso corpo por sacrifício. A fé cristã é uma vida de sacrifício. A fé cristã, nós não somos chamados de, que é o que nós temos muitas das vezes, nós que entendemos que nós fomos salvos pela graça, nós que entendemos que nós fomos salvos única e exclusivamente por causa do sacrifício de Cristo, isso é verdade. Mas nós conseguimos corromper essa verdade e dizemos, pois bem, se Cristo me salvou e foi por graça, foi por misericórdia, amém, vou viver uma vida em tranquilidade. Eu vou viver uma vida em paz nessa terra, eu não quero conflito com ninguém, eu não quero suar. Eu não quero labutar, eu já fui salvo, para quê? Para que eu vou fazer isso? E aí nós perdemos de vista que o apóstolo Paulo fala que aqueles que entenderam a doutrina da graça, aqueles que foram salvos, eles são chamados a apresentar o seu corpo por sacrifício. E esse apresentar aqui, o termo grego não é apresentar uma vez, porque é o que nós fazemos na nossa caminhada cristã. Existem reuniões que nos impactam, existem cultos que nos impactam, existem conversas que nos impactam. E então o que nós fazemos? Vou mudar a minha vida. Então nós temos uma vida de operosidade que dura 7 dias, dura 1 mês. No tardar, 3 meses. 3 meses é muito difícil. Quando o apóstolo Paulo fala aqui de apresentar, esse termo grego é um termo que nós podemos relacionar como os noivos se apresentam no altar. Ou melhor, no matrimônio. Quando os noivos se apresentam diante de um oficial, nos laços matrimoniais, eles estão falando que é por um curto período? Eles estão falando, enquanto eu tiver vontade, enquanto eu tiver tempo, eu prometo te amar, esposa. Quando me faltar tempo, eu não te amo. Marido, eu prometo te amar enquanto eu não estiver cansada. Quando eu estiver cansada, eu não vou te amar. É isso que se faz? Não se faz isso. E o apóstolo Paulo, quando ele usa o apresentar, é apresentar-se uma vez por todas. É um compromisso de vida. É um compromisso de que, uma vez tomada essa decisão, que é vir ao Evangelho, é uma vida de sacrifício. Nós não temos muitas promessas explícitas de bonanças nessa terra, na nova aliança. Explícitas nós não temos. É claro que o Deus que agiu no Antigo Testamento, que agiu na Antiga Aliança, dando sustento para o seu povo, é o mesmo Deus de hoje. Mas na nova aliança nós temos muito mais passagens falando de abnegação, de sofrimento em prol do nome de Cristo, do que promessa de bonança nessa vida. Nós não temos promessa de bonança nessa vida. O que nós temos nessa vida? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser. O apóstolo Paulo, já que ele está falando com cristãos, ele não está falando com ninguém que foi obrigado a vir ao Evangelho. Ele está falando com pessoas que ouviram a mensagem e aceitaram o Evangelho. Elas não foram obrigadas. Tome a sua cruz e siga quem quiser. É o que Cristo fala. Quem quiser salvar a tua vida, perderá. Todavia, quem perder a sua vida por minha causa, achará. E por que nós achamos que essa passagem de Cristo, ela ficou no passado e ela não jamais faz parte da nossa vida? Por que nós achamos,
qual é a exegese, qual é a interpretação bíblica que nós podemos fazer para dizer, olha, o que Cristo falou é apenas para outras pessoas, não é para mim. A minha vida não é de abnegação. A minha vida não é de negar a mim mesmo. A minha vida é de negar conforto? Não. De negar prazeres? Não. Mas Cristo falou para nós negarmos, o apóstolo Paulo, reiterando essa ideia, ele está em consonância com Cristo. Ele diz, apresenteis o vosso corpo. E aqui é muito interessante porque quando ele fala corpo, obviamente ele está falando da integralidade da pessoa. Ele está falando do ser humano como um indivíduo, corpo e alma. Mas quando ele ressalta o corpo para se referir à integralidade do homem, ele já está quebrando uma heresia do primeiro século e um pensamento também muito equivocado dos cristãos durante muito tempo, que é, Deus sabe como é o meu coração. Ou a heresia do primeiro século era, não, a alma vai ser salva e o corpo vai aparecer, então eu posso fazer qualquer coisa no corpo. Eu posso ter uma vida lasciva, eu posso ter uma vida imoral, por quê? Porque é a minha alma que foi salva, não o meu corpo. Essa é a heresia do primeiro século. Primeiro, segundo, percorreu a igreja. E agora nós não temos mais essa heresia, não em nosso meio, pela graça de Deus, mas nós temos o ideal de que nós somos negligentes, o nosso corpo é testemunha de que nós não nos importamos com as coisas de Deus, o nosso corpo não está presente no devocional todas as manhãs do nosso quarto, o nosso corpo não está presente em todas as reuniões de convocação solene que acontecem ao domingo. Mas nós dizemos, Deus sabe o meu coração. Deus conhece o que está aqui dentro. Ele conhece, Ele sabe. E nós não temos um coração grato a Deus nem ao ponto de sermos comprometidos com o básico na fé cristã. Nós não estamos falando de uma vida mirabolante. Nós não estamos falando de largue tudo e vá para a África pregar. Nós não estamos falando abandone, venda seus bens, venda sua casa, venda seu carro e dê aos pobres. Nós não estamos falando isso. Nós estamos apenas abordando o mínimo da fé cristã. Tenha uma vida em piedade. Em piedade. Ore pela manhã e pela noite. Sirva a sua esposa. Esposa, sirva o seu marido. Honre a Deus no seu lar. Filhos, obedeçam os seus pais. Pais, não provoqueis os seus filhos a ira. A vontade que vocês têm de fazer aquilo que é inconveniente. A lei de Deus, porque agrada a carne, não faça. Abstenha-se. O seu corpo está cansado, o seu corpo está querendo cama, o seu corpo quer ficar em casa vendo filme, tudo bem, mas hoje é dia do Senhor. Apresente o seu corpo à igreja. É o mínimo da fé cristã. E os cristãos do século XXI nem o mínimo fazem. Mas só que eles ignorando os cristãos do século XXI, eles ignorando o versículo 1, eles pegam o versículo 2 e falam, nós vamos transformar a nossa sociedade. Nós somos cristãos inconformados. Nós somos cristãos radicais. Nós somos cristãos que nós não nos dobramos a essa geração. Mas essa boca que professa essas mentiras para si mesmo, é a boca que fica em casa, no momento de culto, mandando áudio no WhatsApp, conversando palavras frívolas, vendo filme, vendo novela, vendo futebol ou qualquer coisa que seja, e não estando na presença de Deus no santo dia. Mas são crentes inconformados. Se dizem inconformados. Mas o versículo 2 não está sem uma associação ao versículo 1.
O versículo 1, ele está rogando aos cristãos que entenderam o Evangelho, os cristãos que foram salvos pela cruz, os cristãos que foram alvos da graça de Deus, aqui eles apresentam o seu corpo por sacrifício. A vida cristã é uma vida em sacrifício. Está difícil, é cansativo. Pois bem, isso é uma vida em sacrifício. A semana foi cansada. O trabalho foi cansativo, mas eu tenho que ir para a igreja. Pois bem, isso é uma vida em sacrifício. Porque se você acorda de segunda a sábado de manhã cedo para ganhar o seu dinheiro, por que você não pode acordar domingo cedo para ir numa EBD? E depois nós dizemos, não, nós não servimos a Mamon. Nós somos crentes inconformados. Nós não nos conformamos a essa geração. Mas o meu sacrifício, eu me sacrifico para ganhar dinheiro, mas não me sacrifico para as coisas de Deus. Para ganhar dinheiro eu nem durmo. Eu acordo antes que o sol nasça. Mas para as coisas de Deus é difícil. É complicado. Alguém tem que ter uma palavra muito persuasiva para me convencer de que eu, como crente, tenho que servir ao Deus que me salvou. Eu tenho que ser convencido. Porque se eu não for convencido, eu não faço. E o que nós temos? Nós temos cristãos que dizem que entenderam do capítulo 1 ao capítulo 11, mas do capítulo 12 ao capítulo 16 não fazem. Quem não segue a ética cristã abordada nas Sagradas Escrituras, do capítulo 12 ao capítulo 16, não pode dizer que entendeu o capítulo 1 ao capítulo 2, ao capítulo 11 de Romanos. Porque entender, conhecimento na palavra de Deus é algo que está no coração, não é algo que está só na mente. Nós não somos gregos. Para o crente, para a visão bíblica, quem entende, quem conhece, é aquele que tem a palavra plantada no seu interior. Essa é a pessoa que entendeu. Que apresenteis o vosso corpo. E por que nós estamos falando de questões da igreja? Porque ele está relacionando a culto, nós vamos ver. Ele vai falar de culto. Nós não estamos colocando coisa fora do texto no texto. Apresenteis o vosso corpo. Não é a sua intenção, não é a minha intenção. É o corpo. É a integralidade da pessoa. Cansa algumas vezes servir ao Senhor? Cansa. Mas se Cristo se cansou por nós e se cansou a ponto de suar sangue, por que nós não podemos nos cansar por Ele? E não é uma vida de sacrifício apenas, mas é um sacrifício vivo. Na antiga aliança o sacrifício era imolado, o sacrifício era morto. Mas Deus não chamou-nos, como o reverendo Ricardo já disse aqui, Deus não nos chamou para morrer pela igreja, porque alguém já morreu pela igreja. Nós não somos chamados a morrer pela igreja. Nós somos chamados a viver para Deus. Nós somos chamados a viver para Deus. Então nós apresentamos o nosso corpo por sacrifício vivo. É um sacrifício vivo a Deus. Não é mais bode, carneiro, animais mortos. Já teve um que morreu e agora já não precisa mais morte. Aquela morte foi substitutiva e suficiente. A morte de Cristo foi suficiente. O que nós precisamos? Apresentar o nosso corpo vivo. Mas não apenas vivo. Santo. Separado. Aquele que apresenta sacrifício sem santidade não consegue o que vem logo depois, e agradável a Deus. Não é um self-service em que eu vou apresentar um sacrifício vivo e agradável a Deus e não santo. Não existe isso. Não existe, eu vou viver uma vida em comprometimento com religiosidade
mas sem santidade. Então eu venho para a igreja, mas quando eu saio da igreja, os meus olhos estão abertos à imoralidade. É santo, é separado, é aquele que busca a pureza, é aquele que não se contamina. E agradável a Deus, ou seja, tudo que ele faz desejando agradar o seu Deus. E agora o apóstolo Paulo vem e fala: isso que eu estou falando para vocês, isso que eu estou rogando para vocês, é o vosso culto racional. Isso que eu estou rogando pelas misericórdias de Deus, apresentar de uma vez por todas a si mesmo, os seus corpos, a sua alma, todo o seu interior, suando, labutando pelo Evangelho, labutando por uma vida em santidade, por uma vida em comunhão. Isso que eu estou apresentando a vocês é o vosso culto racional. E a gente, quando olha isso aqui, esse culto racional, nós muitas vezes pegamos como texto prova para ir contra falsos cultos, geralmente neopentecostais, que nós olhamos e não tem nenhuma sobriedade. Em que nós chegamos em determinadas reuniões e não há nada racional acontecendo ali. Não tem uma língua racional, não tem uma fala racional, não tem um louvor racional, não tem nem movimentos racionais, porque uma pessoa que fica girando o tempo todo não está em sobriedade. Não está em sobriedade. Mas quando o apóstolo Paulo fala racional, é claro que esse texto pode combater a esses extremos, com certeza, e combate, mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui também é algo que podemos chamar outra face da moeda. O irmão Vinícius falou agora na liturgia. Não apresente o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável, de maneira meramente cerimonial, de maneira a cumprir ritos, de maneira a fazer porque, afinal de contas, a fé cristã tem que fazer. E então nós fazemos porque tem que fazer e nós não entendemos o que nós fazemos. Então nós acordamos 8 horas da manhã e vimos aqui na EBD 9 horas da manhã e nós fazemos isso porque senão algum irmão vai notar que eu não estou indo, vai perguntar, vou ter que abrir minha vida, não estou afim, então eu vou. Eu vou no culto porque eu já fui criado nesse contexto. Eu vou então no culto. Mas não tem racionalidade, não a racionalidade que o apóstolo Paulo está falando. Não tem essa racionalidade. Não. Eu acordo pela manhã no domingo e eu vou ao culto porque eu fui salvo. É um dia para ser santificado. E assim como o povo da antiga aliança acordava e prestava os seus sacrifícios matutinos, eu agora na nova aliança, que não fui santificado na antiga dispensação em que tem sangue de bodes, carneiros, mas estou sendo santificado na nova dispensação pelo Cordeiro Pascual que foi imolado. Então, se o crente na antiga dispensação dava a sua vida logo no domingo, ou melhor, no Shabá pela manhã, porque eu, na nova dispensação, que tenho uma maior plenitude de graça, não faço isso pela manhã? Por quê? Então, como posso eu acordar no dia santo, acordar no dia em que Maria chegou ao túmulo pela manhã bem cedo, e ela encontra um túmulo vazio que dizem, o anjo diz, por que procurais entre os mortos aquele que ressuscitou? Então por que pela manhã eu cultuo a Deus na EBD, na devocional, na nossa congregação, ou em cultos matutinos e outras igrejas? Porque o meu Cristo não ressuscitou meio-dia. O meu Cristo não ressuscitou 4 horas da tarde. O meu Cristo, assim que o domingo iniciou, antes do sol raiar, o meu Cristo já estava ressuscitado. É o dia da ressurreição. Então eu acordo com o coração regozijando,
vibrando, porque Ele ressuscitou para me livrar da morte. Ele é a minha vida. Então como posso eu estar dormindo se aquele que morreu por mim já foi ressuscitado e já está à destra direita de Deus Pai Todo-Poderoso? Não, eu não posso. Eu vou para a igreja. Eu vou cultuar o meu Deus. E não só vou cultuar o meu Deus porque eu não fui salvo sozinho. Eu fui salvo com os meus irmãos, então eu vou para a igreja e vou prestar o culto e vou comungar com os meus irmãos, porque eu não fui salvo sozinho. Eu não vou habitar na Jerusalém Celestial sozinho. Eu vou habitar com os meus irmãos. Esse é o culto racional. Esse é o culto que entende porque faz o que faz. Eu não faço porque todo mundo faz, eu não faço porque tem que fazer, eu faço porque eu entendo. Eu faço porque eu entendi o capítulo 1 ao capítulo 11 do que Deus fez por mim. Agora que eu entendi o que Deus fez por mim, o que eu faço para Deus, ainda que possa ser cansativo, ainda que possa ser árduo, ainda que possa ser trabalhoso, eu entendo, foi pouco. Foi pouco demais. E é sempre pouco. Porque eu entendi muito o que foi feito por mim. Eu entendi o incomensurável que foi feito por mim. Então eu faço também. Eu faço racionalmente. Eu faço entendendo. Eu faço motivado porque eu entendo e desceu o meu coração e eu faço. Afinal de contas, é o vosso culto racional. Nós não podemos excluir esse culto racional o dia do Senhor, o domingo. É claro que o apóstolo Paulo aqui está abordando o culto racional todos os dias. E nós aqui só estamos ressaltando uma faceta disso, que é o dia do Senhor, pelo menos. Mas é todo dia, todo dia. Eu acordo entendendo que eu fui liberto da escravidão do pecado por causa de Cristo. E eu acordo orando. Eu acordo lendo a Bíblia. Eu acordo entendendo de que muito mais vale o alimento espiritual do que o alimento da carne. E da carne aqui não de pecado, mas do corpo. Então antes, ou logo após o café da manhã, eu vou orar e eu vou ler a Bíblia. Se eu estou atarefado, aí que eu farei mais isso, porque eu precisaria ainda mais de Deus. Se eu não tenho tempo, aí que eu preciso. Aí que eu acordo mais cedo e eu vou a Deus em oração. Porque eu sei que eu preciso, eu entendi, é o que o cristão diz, nós entendemos que sem Deus nada podemos fazer. Porque quando nós amanhecemos e não oramos, quando nós amanhecemos e nós não lemos a Bíblia, nós estamos dizendo que nós não entendemos essa realidade. Nós estamos levantando, fazendo todos os nossos afazeres e dizendo, eu consigo. Sem Deus eu consigo. Quando a prática cristã, milenar, baseado na palavra de Deus, baseado nos salmos, é pela manhã louvar ao Senhor. Por que é tão importante acordar já meditando nas coisas de Deus? Porque é no momento em que você está com maior vigor, com a mente mais atenta. É por isso um dos motivos pelos quais os cristãos oravam, sempre oravam de manhã. Sempre leram a Bíblia pela manhã. O certo seria de manhã e de noite, de manhã e de tarde. Ou seja, no começo e no final do dia. Como eram os sacrifícios da antiga aliança. Era no começo do dia e no final do dia. Era assim, mas nós não fazemos. Mas nós dizemos que sem Deus nada podemos fazer. Mas é difícil. Mas nós já colocamos o sacrifício. É o sacrifício. Quantas pessoas têm histórias de sucesso em concurso público que dizem, eu me sacrifiquei. Durante 2 anos, eu acordei 4 horas da manhã e estudei de 4 horas da manhã até 4 horas da tarde, com raros intervalos para comida. E nós aplaudimos. Nós falamos, parabéns, realmente você conseguiu. Agora você ganha 20, 30 mil reais.
Os executivos, que hoje são bilionários, eles dizem o quê? Eu acordava antes do sol nascer. Eu trabalhava. Eu me esforcei. Eu dormia 1, 2 horas da manhã, e quando eu dormia, e nós falamos, esse homem entendeu. Ele foi disciplinado. Ele buscou e ele conseguiu. E todas essas coisas que nós estamos falando são coisas terrenas. E as pessoas estão se sacrificando por coisas terrenas, por coisas passageiras. E nós não nos sacrificamos como ações de graça por aquilo que é eterno. Por aquilo que não pode ser comprado. Por aquilo que não pode ser perdido. E nós queremos que o mundo olhe para nós e diga, ali vai uma geração de cristãos. Quando os ímpios se empenham muito mais na sua impiedade. Os ímpios se empenham muito mais em conseguir tesouros dessa terra. Nosso culto racional é assim. Entende o que Deus fez por nós. E em gratidão devolve a Ele ações de graça, com orações, com leitura da palavra, com jejuns, com uma vida em comunhão, com uma vida que anuncia o Evangelho, com uma vida que é sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Pois bem, uma vez posto isso, o apóstolo Paulo agora no versículo 2 vai dizer, como uma adição, como uma continuidade de seu raciocínio, se nós temos que ser homens e mulheres que apresentam um corpo, como nós estamos falando, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, temos uma coisa que nós não devemos fazer. Versículo 1, vocês devem fazer isso. Eu rogo, façam assim. É o que o apóstolo Paulo diz. Versículo 2, não façam. Não façam. Não façam o que, Paulo? Não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com este século. O princípio básico de interpretação é, se a Bíblia fala para nós não fazermos uma coisa, é porque nós temos a tendência de fazer. Porque, como a palavra de Deus diz, a lei, ela foi dada a pecadores. Se nós não tivéssemos nenhum problema de conformidade com este século, não precisava dessa exortação. Nós nos conformamos. Meus irmãos, nós nos conformamos. Se nós tivéssemos nascido no começo do século XX e alguém dissesse, aquele casal está se divorciando, nós ficaríamos assustados. Nós ficaríamos tristes. Mas de tanto divórcio, nós já achamos normal e falamos, se não está trazendo felicidade, é bom que se separe. Nós nos conformamos. Se no passado era um escândalo quando nós descobríamos que 2 jovens entraram em relação sexual antes do casamento, agora já não mais, agora nós falamos, olha, são jovens. Os jovens não conseguem se conter. Nós nos conformamos ao presente século. Se no passado nós ficávamos com uma sensação de abominação, com uma sensação de onde nós estamos parando, quando citávamos a sodomia, a tal ponto que quando Calvino no século XVI vai falar sobre sodomia, ele fala de uma maneira mas tão assustado, e ele diz, graças a Deus, isso foi algo do passado, porque no século XVI não tinha isso, explicitamente. O mundo quer falar pra gente, não sempre foi assim, sempre foi normal, mas não foi. Teve um período em que não era normal, um período em que a igreja era a coluna e baluarte da verdade para o mundo. Para o mundo. E hoje, porque nós somos conformados ao presente século,
Quem é coluna e baluarte da verdade? É todo mundo. Todas as instituições, menos a igreja. Quem é coluna e baluarte da verdade? É o Estado. Quem é coluna e baluarte da verdade? É a ciência. Quem é coluna e baluarte da verdade? É a TV. Quem é coluna e baluarte da verdade? É a cultura. Quem é coluna e baluarte da verdade? É qualquer um, menos a Bíblia. E nós vamos nos conformando ao presente século. De maneira que nós precisamos ler literatura não cristã para entender como nós devemos criar os nossos filhos, quando nós temos a palavra de Deus com várias exortações de como se cria filhos. E nós dizemos, nós não nos conformamos com este século. Mentira! Os cristãos criam filho como os ímpios criam. Os cristãos se relacionam com as suas esposas como os ímpios se relacionam com as suas esposas. Os cristãos se relacionam com o seu trabalho como os ímpios se relacionam com os seus trabalhos. O cristão se veste na mesma falta de modéstia como o ímpio se veste. O cristão consome com seus olhos as mesmas imoralidades que o ímpio consome. E nós dizemos, nós não nos conformamos com o presente século. É mentira! Já não há mais diferença entre cristão e ímpio. Não há mais diferença. Houve uma época que houve diferença, já não há mais. A igreja está conformada. A igreja esqueceu de que, primeiro, vivemos para a glória de Deus, e segundo, cuidado. Porque quando nós estivermos vivendo, esquecendo de Deus, vivendo, esquecendo de que nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, como nós temos que viver de maneira a não nos conformar com este século, quando nós nos esquecemos disso e vivemos de uma maneira que casam-se, se dão em casamento, trabalham, ganham sua vida, é nesse momento que o filho vem. É nesse momento que o filho vem. E nós estamos brincando de ser cristãos. Nós brincamos. E nós brincamos de ser cristãos e ainda vamos para congressos que brincam de ser cristãos. Crentes radicais, crentes inconformados. Inconformado é o crente que olha a cultura, que olha a sociedade, que olha o mundo com a lente da lei de Deus. Um crente que não olha o mundo pela lente da lei de Deus, pela lente da palavra de Deus, ele não é inconformado, ele é conformado. Um crente que sai no seu dia e não conseguiu distinguir as antíteses que ele viveu, ou seja, as coisas que confrontam com o Evangelho, ele viveu um dia e já nem mais consegue ver aquilo que confronta o Evangelho, só aquilo que é muito absurdo. Ele já está conformado. Ele está conformado. Mas ele bate no peito e fala, eu entendi do capítulo 1 ao capítulo 11, eu entendi predestinação. Eu entendi. O crente que entendeu, vive. Romanos 12. O crente que entendeu, ele não se conforma com este século, mas ele transforma-se. O apóstolo Paulo não está chamando que nós sejamos agentes de transformação cultural. O apóstolo, que é o que os crentes hoje acreditam, vamos transformar a cultura, seria uma bênção se isso acontecesse, mas isso não é um requisito bíblico. Isso não é um chamado bíblico. Transformar a cultura, isso pode acontecer. O chamado bíblico é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer, for batizado, será salvo. Isso é o evangelho. E talvez os eleitos de Deus sejam minoria. E não vai transformar a cultura, como foi no primeiro século. Não teve uma transformação cultural. Mas teve homens e mulheres, mesmo em meio a um mundo ímpio do Império Romano, a um mundo em que o aborto era aceitável, o aborto pós-parto, que seja assim pode ser.
Um mundo em que em alguns lugares as mães tinham seus filhos e lançavam fora. Esses cristãos, eles eram inconformados. Eles não conseguiram mudar a cultura. Não a do primeiro século, não a do segundo. Eles viveram e morreram numa cultura pagã. Mas eles não se conformaram. O apóstolo Paulo está chamando para que nós nos transformemos. Transformai não a cultura, não transformai o seu próximo. Não. Transformai-vos. É uma responsabilidade. Paulo aqui não está falando sobre conversão. Até porque Paulo está endereçando aqui a carta a cristãos, e já ficou bem claro que ele está falando com cristãos. Ele está falando para o cristão, nesse mundo mau, nesse mundo cruel, ele não se conforma, ou seja, o mundo tem uma forma. Ele não se encaixa nessa forma. Ele não se encaixa, ele é uma aberração. Ele é uma aberração nesse mundo. Na verdade, o ímpio olha para o cristão e ele fala: você está desperdiçando a sua vida. Você está desperdiçando a sua vida. Por que você está fazendo isso? Pare de desperdiçar a sua vida. Viva em toda intensidade, busque a felicidade e viva para ser feliz. O seu casamento está te trazendo tristeza? Livre-se dele. Os seus pais estão te aborrecendo? Livre-se deles. O seu patrão está te aborrecendo? Não honre-o. Na verdade, faça tudo para prejudicá-lo. É isso que o mundo ensina. Não, você não ganha um salário justo, então por que você tem que trabalhar tanto? E quando o cristão, entendendo que ele não trabalha para o patrão em primeira instância, ele trabalha para o Senhor, e ele vai e trabalha, o ímpio fala: olha, você está sendo ingênuo, você está sendo tolo, você está trabalhando para enriquecer ele. Ele não te dá um salário justo. Ele não te paga o que convém. Mas o cristão fala, porque ele tem um culto racional, ele fala: mas eu não estou trabalhando para o patrão. Eu estou trabalhando para Deus. É para Deus que eu trabalho. E ele não se conforma. Ele não se encaixa nessa fórmula do desleixo ao matrimônio, ao casamento, à família, à santidade. Ele não se encaixa nessa fórmula. E ele é uma aberração comum. E ele, ao não se conformar, ele não se conforma porque ele está se transformando como? Pela renovação da sua mente. Como existe o ditado: diga-me com quem andas, eu te direi quem és, nós poderíamos adaptar esse ditado como: diga-me o que pensas, eu direi o que és. Nós estamos aqui e nós não imaginamos o que cada um está pensando. Pensamentos abomináveis possam passar pelas nossas mentes. Pensamentos que nós não compartilhamos com ninguém. E nós esquecemos que o nosso Deus é onisciente. E nós não apenas temos esses pensamentos, mas nós nutrimos esses pensamentos. Então nós vemos uma pessoa que, nossa, ela parecia tão santa dentro da igreja, e da noite para o dia ela largou o seu cônjuge, foi viver a vida e foi para o mundo. Ela nutriu durante muitos e muitos anos pensamentos inconvenientes, pensamentos lascivos, pensamentos que não honravam a Deus. Ela seguiu, talvez não na sua prática, não no seu corpo, mas na sua mente, o mundo. Ela seguiu o mundo na sua mente. E ela apostatou. Ninguém apostata da noite para o dia. Ninguém se conforma com este mundo da noite para o dia. Como o irmão Vinícius falou aqui na devocional, são pequenas concessões. Pequenas concessões.
pequenos desleixos espirituais. São liberdades que nós damos a nós mesmos para pensar as coisas inconvenientes e falar: Deus me entende, eu estou certo. Deus não te entende quando você está vivendo uma vida sem santidade. Na verdade, Ele abomina isso. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Meus irmãos, e não tem como nós transformarmos a nossa mente se os nossos olhos não são desviados ou fechados para muitas situações. Não tem como a gente transformar a nossa mente se nós vemos o que os ímpios veem, se nós ouvimos o que os ímpios ouvem. A nossa mente, para algo entrar nela, precisa dos olhos, precisa dos ouvidos. E se eu paro de ouvir a pregação de Cristo, ou se eu conflito Cristo com coisas abomináveis com Ele, eu não vou ter a mente transformada. Não vou ter. E quem não tem a mente transformada, não experimenta o que o apóstolo Paulo vai dizer, que transformai-vos pela renovação da vossa mente. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo disso? O objetivo é para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós aqui falamos de um exemplo extremo. Qual é o exemplo extremo? Alguém que não renova sua mente e que pode chegar a um declínio espiritual a ponto de apostatar da fé. É verdade. Mas aqui na perícope, o apóstolo Paulo ele está abordando uma outra verdade, mais diretamente. Qual é a verdade? O apóstolo Paulo já está falando para rogar pelas misericórdias de Deus. Ele está rogando pelas misericórdias de Deus. Há uma prática cristã. E a não conformidade. E ele está dizendo o seguinte, meus irmãos, olha, se nós ficamos confrontando, ou se nós não temos um exercício de piedade de maneira árdua, se nós seguimos esse mundo, nós não vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não vamos viver uma vida em satisfação. Não vamos viver uma vida em satisfação. Ainda que nós sejamos salvos. Um cristão imerso na cultura, se ele não vive uma vida em piedade, um cristão de fato, mas que está imerso na cultura, ele pode ser salvo. Claro que pode. A salvação é por Cristo. Mas ele vai viver uma vida sem experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí nós vemos muitos cristãos sempre desanimados. Muitos cristãos sempre decaídos. Muitos cristãos sempre rasos espiritualmente. Sempre tristes. A tristeza é uma faceta da vida. É uma fase da vida. Mas não é a realidade da vida. Um cristão não é chamado para viver sempre triste. Nós temos uma alegria indizível. E se nós não estamos conseguindo viver uma alegria indizível, alguma coisa está acontecendo. A alegria indizível está relacionada a um povo que entendeu o motivo da sua alegria com um culto racional e vive por essa alegria indizível. É um povo que se sacrifica. Colocando em grossas palavras, ter tempo de devocional, de qualquer coisa religiosa, 20 minutos, e passar 10 horas assistindo filmes e séries, não vai te fazer transformar a sua mente. Não que isso seja pecado, mas foi uma prioridade colocada na sua vida. Uma prioridade foi colocada. Você está dizendo para si e para o mundo, eu tenho mais prazer nisso do que em Deus. É isso.
Se eu prefiro ver filmes e séries, e novelas, ou qualquer outra coisa, e esse é o motivo pelo qual eu negligencio a reunião de oração, e depois eu estou triste, eu estou cabisbaixo, eu não consigo progredir espiritualmente. E eu não entendo, não entendeu? Não entendeu? Escolhas estão sendo feitas. Todos os dias nós fazemos escolhas. Todos os dias, quando nós acordamos, 5, 6, 7, 8, 9, 10 da manhã, e nós escolhemos não ler a Bíblia, uma escolha foi feita. Quando nós escolhemos não orar, uma escolha foi feita. Quando nós chegamos cansados do nosso trabalho, nós escolhemos também não orar antes de dormir, ou ler um salmo, uma escolha foi feita. E essas escolhas são repetidas, repetidas e repetidas, e se tornam hábitos. Então eu estou vivendo uma vida voltada a mim mesmo, e depois eu falo, eu não sei por que eu estou triste. Eu não sei por que eu estou sem felicidade em Cristo. Simples, porque você não escolhe Cristo. Todos os dias nós não escolhemos Cristo. Todos os dias nós não apresentamos uma vida em sacrifício vivo. Então nós não podemos experimentar. Isso aqui é experiência cristã, não está falando de misticismo. Ele está falando de santidade, é igual a experiência. Boa, agradável e perfeita. Meus irmãos, quem já teve o privilégio de conhecer uma pessoa que era um crente de oração, de verdade, vamos colocar como diziam que o Tiago, o escritor da epístola, era chamado até mesmo de joelho de camelo, porque ele orava tanto que o seu joelho já era até deformado. Se nós conhecemos essa pessoa, nós vamos ver que essa pessoa ela enxerga a vida de uma maneira diferente. Uma pessoa que ora, que se dedica a Deus, nós vemos diferença. É visível. É visível um crente que escolhe a Deus todos os dias de um crente comum. Ainda mais em tempos de dificuldade. É visível como um passa na dificuldade e como o outro passa na dificuldade. Um passa na dificuldade e nós vamos tentar animá-lo e nós saímos animados por ele. Enquanto o outro crente, na mesma dificuldade, ele está murmurando. Ele está reclamando. Ele está perguntando por quê, para quê. Meus irmãos, isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é uma súplica, mais uma vez nós repetimos, não para que você vá para o céu e não para o inferno. Não é sobre isso. É sobre entendermos o que Deus fez por nós, vivemos uma vida em gratidão a Deus, e assim experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não sejamos meninos espirituais e só façamos se isso vai me levar para o inferno. Não, não vai, então não faça. A vida cristã não é motivada por medo do inferno. A vida cristã é motivada pelas ricas misericórdias de Deus. É essa a motivação da vida cristã. E vamos nos lembrar, a vida cristã é se cansar para Cristo. Cristo é o nosso descanso. Mas nós descansamos em Cristo e enquanto estivermos nessa terra, nós descansamos para Cristo. Não troquemos o descanso eterno pelo descanso temporal. Cansemos, labutemos, suemos, apresentemo-nos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. E não nos conformemos com este século, mas busquemos transformação na dependência do Espírito Santo, a fim de que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isto é o nosso culto racional.
Assim, nós cultuamos racionalmente. Sejamos diferentes. Se queremos ser cristãos e conformados, não sejamos só de palavras. Sejamos de fato e de verdade. Sejamos diferentes. Sejamos pessoas que os ímpios olhem e digam: lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus. Ele não fala como eu falo, ele não pensa como eu penso, ele é diferente. Sejamos esta geração, pela honra ou para a honra e glória de Cristo. Vamos orar, meus irmãos? Santo Deus, bendito Pai,